sobre o coral aí, glória a Deus por isso. Ô, meu irmão, a paz, tudo bem, meu querido? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo na bênção, maravilha, melhor agora, te recebendo aqui. Bênção pura, depois de, acho que, a gente marcou umas 3 vezes, né? Mais ou menos, acho que um pouco mais, acho que umas 15 mais ou menos, tô brincando. Foi uma peleja, Foi, mas a gente conseguiu, graças a Deus. Gente, uma loucura essa época aí, está lançando algumas canções e o trabalho está muito corrido, mas a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo. Deixa eu só pegar meu fone de ouvido, porque aí fica mais... Fica à vontade, meu irmão. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal aqui. Sejam todos bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, teremos uma maratona de lives. Hoje serão 3 lives no dia da Rádio Visionária. Então, essa é a primeira do dia. Estamos aqui com o representante aqui do Coral Voice Soul, que estará falando aqui conosco um pouquinho sobre o trabalho desse lindo trabalho dessa galera que eu curto demais. E, primeiramente, meu irmão, se apresente, você é o líder podemos dizer assim, o representante do Coral Voice Soul. Se apresente para quem não te conhece ainda, conta para nós um pouquinho sobre como surgiu o coral, enfim, se apresenta aí para nós. Bom, vamos lá, meu mestre. Eu sou Felipe Araújo, sou líder do Coral Voice Soul. O Coral Voice Soul é um ministério que mais ou menos aí, acho que o nosso primeiro disco tá dando acho que uns 9 anos já. Porém, o Coral Voice Soul veio de um grupo de adolescentes de igreja, né? Eu me lembro que a gente chamava, acho que Levitas do Altíssimo. Era um nome bem bonito, assim, bem assembleano raiz. Totalmente. E daí a gente saiu para esse resolveu fazer um trabalho diferenciado. A gente começou a buscar em Deus algo que tinha a ver com a nossa cara. Daí mudamos o nome para Coral Voice Soul e como grupo de adolescentes ainda. Depois fomos atrás do nosso primeiro projeto e gravamos ele. E aí foi só criando-se corpo. E o ministério hoje já tem 3 discos, 2 DVDs, e Deus tem feito coisas incríveis aí, acho que mais de quase 50 músicas já lançadas, e coisas que Deus faz, assim. Então é um ministério que já existe há um tempo e vem cada vez mais ganhando notoriedade aí no segmento gospel, no mercado gospel. Isso pra gente é uma alegria muito grande. Legal demais, e assim, Felipe, algo que a gente vê que estamos vendo nesse tempo, pelo menos é a minha visão, né? O surgimento de corais, né? Os corais estão assim, muito em alta, né? Nessa época. O vídeo, por exemplo, a galera do One Service, enfim, eu poderia citar vários aqui, né? Incluindo o Coral Voice Soul. Uma pergunta, antes da gente falar especificamente sobre o trabalho do coral, queria que você contasse um pouquinho o porquê do nome, como surgiu a ideia do nome Voice Soul. Por que desse nome? Conta um pouquinho para nós. Eu acho que assim, é um nome que até a gente já pensou vamos mudar, mas foi um nome que a galera fixou muito bom. Por quê? Voice Soul veio da época que nós éramos todos adolescentes, né? O coral em si, os componentes eram todos adolescentes. Então, o Voice Soul nada mais é que o significado de vozes da alma, né? Aquilo que vem da alma, né? A música que vem da alma, o louvor que vem da alma. Então, por isso, Voice Soul. E tem tudo a ver com a gente cantando. Se você olhar os vídeos, algum clipe, ou a gente ministrando em alguma igreja, você vai verificar que é literalmente isso. A gente se entrega, se rasga mesmo. Se nós vamos cantar numa igreja, aí é engraçado. Foi uns 2 finais de semana atrás. E, a gente cantou o primeiro hino, já caiu um poder na igreja. E aí, você sabe que crente pentecostal é aquela coisa, né? E aí taca nós gritar e tal, e dar glória e tal. Quando foi para a penúltima música, a última música, a minha voz tinha ido pro ralo, assim. Depois minha fona até brigou comigo. Ela falou assim, você tem que se controlar, porque você tem que terminar. Tem que terminar. Eu falei assim, mas isso é uma coisa que é nossa, é de rasgar mesmo. Acho que isso tem o grito da alma, sabe?
Então, se você vê as músicas que nós cantamos, o estilo que a gente canta, o jeito que a gente canta, tem tudo a ver com o nosso nome. Então, tem muita gente que fala, Fê, muda para um nome brasileiro, né? Mas, cara, virou e hoje já tem quase 9 anos de nome, então a gente tá mantendo aí e o pessoal tem gostado. Legal. A questão do nome fixado, né? Então, Sim, sim. independente daquilo do nome que é escolhido, pode ser que vocês estão sendo muito gringos em relação ao nome. Mas, gente, se é algo que Deus coloca no coração, independente do nome, né? Você vai trabalhar em cima disso. Não Sim, tem como, se foi Deus que colocou, né? sim. O nome é muito legal. Voice soa, Aham, soa realmente, pô, marca a banda, né? Marca o aham, grupo. Né? Então, exatamente. realmente, essa questão. Isso é uma característica de vocês, essa questão da entrega, Muito, de realmente ver o poder de Deus acontecer. Essa é uma marca muito. de vocês. Sim, muito, muito. A gente é uma personalidade do grupo, desde a banda até os coristas. A ideia é deixar tudo ali mesmo. É como se você fizesse, que eu sempre falo para eles, é como se você fizesse como se fosse a última vez. Então, hoje é uma agenda, então hoje é como se fosse a última. Aí na próxima agenda é como se fosse a última. Eu acho que a Bíblia diz que nós não sabemos o dia que ele volta, né, para buscar a igreja. E nós temos que estar preparados. Então, é como se fosse a última vez, é como se eu tivesse a última vez tendo a oportunidade de ministrar ou cantar ali. Então, a gente se entrega mesmo. Aí, quando se entrega, dependendo do nível, se empolga aí, acabou. É difícil essa questão não dá para você ter. Eu vou ser sincero aqui, não sei se você vai concordar comigo. Essa questão do equilíbrio da unção do espírito, não existe equilíbrio. Quando vem a unção do Espírito, É, tá, ok. A questão do domínio próprio, né? Mas não tem como você, às vezes, vem a unção, você quer realmente se entregar, né? Você quer realmente dar tudo de si, né? Então, aí a é, técnica, é. fica em segundo plano, né? Eu imagino para vocês, né? Como é que esse. Não é um conflito bom, podemos dizer assim, né? Sim, é um conflito bom. Eu acho que, assim, a gente sabe, e isso é bíblico também, que o espírito é sujeito ao profeta. Eu sempre falo isso Claro. porque tem muita gente que pega lá, diz que foi possuído. Nós não acreditamos em possessão, né? Isso não é Não, bíblico, não é. e a gente precisa ter o discernimento. Porém, tem aquela questão de você se entregar por querer, entende? E eu penso que é assim, eu concordo com o que você está falando, porque a gente vai. Porque é muito bom estar na presença de Deus, essa é a grande verdade, né? Eu só não acredito nessa questão de que eu não consigo me controlar, né? É uma discussão que esse dia eu estava num podcast e a gente estava falando sobre isso, né? A igreja brasileira, ela é uma mixigenação de muitas outras religiões. Isso é muito difícil. Quando eu aprendi isso na teologia, isso me chocou, porque a gente carrega uma cultura católica, que é dos portugueses, uma cultura dos índios, e a gente tem uma mixigenação, infelizmente ou felizmente, pelas religiões de matrizes africanas. Isso é muito louco, porque se você for ver bem, por exemplo, na igreja evangélica, normalmente, né, principalmente na Assembleia de Deus, que é o nosso berço, o pastor lê lá um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a igreja repete o versículo seguinte: deitar-me faz em vários despejos. Sim. Isso é um costume totalmente da igreja católica. Entende como isso choca É, a gente? Se é. você for ver na época do ministério de Jesus, não tinha esse negócio de manifestação da pessoa sair rodando, sapateando, e faz aviãozinho, e faz telefone, e faz não sei o que lá, não tem. Agora, se você for olhar para uma das religiões mais antigas, que são as religiões de matrizes africanas, você vai reparar que É. esse tipo de comportamento, de rodar, de girar, de fazer movimentos, está totalmente correlacionado com a igreja de matriz africana, entende? Então, assim, a gente sofre, a igreja cristã, o evangélico, no caso do Brasil, a gente sofre uma mixigenação muito forte. A gente tem um livro de um pastor, Adson Bello, que inclusive foi meu professor de teologia, que ele fala da Uau! igreja.
Legal. da igreja que tem essa mistura, né? E a gente precisa ter muito cuidado e filtro com essa mistura, por quê? Porque ela pode bagunçar um pouco, às vezes. Esses dias não, faz um tempo eu estava num evento muito grande e eu fui para conhecer mesmo o evento, estava nos últimos bancos assim, e uma irmã lá começou a rodar, 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 rodar. De repente ela foi e, com a mão aberta, ela foi e deu um tapa na cara de um irmão que estava assistindo o culto. E aí você vai falar que é o Espírito Santo que tomou a pessoa para agredir o outro, entende? Então, você não falou sobre esse assunto, mas eu estou fazendo Sim, claro. esse assunto porque ele é um assunto extremamente polêmico hoje, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a manifestação do Espírito Santo, que não é possessão. Possessão é demoníaca, né? O Espírito Santo, ele é educado. A Bíblia diz que ele bate a porta e se você abrir, ele entra. Então, esse negócio a gente tem que tomar muito cuidado, é um tema extremamente polêmico, mas se a gente entender que o Espírito Santo age de forma, ele não deixa dúvida, que ele é organizado, que ele é sensitivo, né? Ele habita em nós, todo esse contexto a gente consegue ter um pouquinho mais de discernimento hoje sobre a vida cristã e sobre a manifestação do Espírito Santo, que é incrível, porque Exato. quando a gente olha em Atos 2, a Bíblia diz que o Pentecoste desceu quando todos estavam sentados ouvindo a palavra, né? E aí a gente pode abrir um Sim. leque para a questão do avivamento, da manifestação do Espírito. Tem muita gente que está muito cheio do Espírito, mas não ouve a palavra. Tem muita gente que fala em... Paulo diz isso, que adianta se eu falar milhares de línguas estranhas e eu não tiver amor, de nada vale, né? Paulo fala isso, é mais fácil eu falar uma palavra que as pessoas entendam do que eu falar milhões de palavras em línguas estranhas que ninguém possa entender, porque a língua estranha é para edificar a si mesmo. Então, hoje, Sim. a gente vê alguns Instagrams aí, com alguns vídeos cômicos aí sobre pessoas falando em línguas estranhas, né? Esses dias eu vi um que eu me rachei muito, que o cara falou assim, se eu sou profeta de Deus, você vai falar inglês. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não, não cheguei a ver. Não, não. Aí ele fala Não assim, se eu lembro. Eu sou não, profeta... não, eu não lembro de ter visto. É muito engraçado. Ele fala assim, se eu sou profeta de Deus, você vai falar inglês. Aí a pessoa que está falando em línguas estranhas, ela não sabe falar inglês. Aí depois ele fala, se eu sou profeta, você vai falar em russo. É uma brincadeira com... Aí se eu sou profeta, você vai falar em japonês. Depois você procura nesses Não é você. sites. Não é você, é o espírito que é desse. Né? Então, assim, é uma E- é- é- ignorância cristã. Nesse, nesse caso, é como se ele tivesse. Eu tô dando ordens pro espírito, é isso? É, É mais ou menos esse negócio, e né? outra Eu tô coisa, dando ordens. O quando espírito ele você faz da forma que ele quiser. quando você vê a pessoa também falando, ela não está falando em russo, não está falando inglês, ela está lá enrolando a língua porque ela não sabe falar. E o profeta falou para ela falar. Então, eu vim de uma geração, apesar de você ter só 34 anos, a minha avó, Deus usou ela para converter uma família em japonês, com ela falando em japonês fluentemente. E eu vi Uau. isso acontecer, ok? De Deus tomar ela e ela começar a falar em japonês e falar e ganhar a família toda para Jesus. Minha avó, quando morreu, foi mil e Glória a duzentas Deus. pessoas, mais de 1.200 pessoas no velório dela, porque Deus usava ela poderosamente. Não era uma coisa assim para fazer vídeo na internet, para... Eu me lembro que uma vez eu era pequenininho, estava bem no centro de Itaquera, aqui na zona leste de São Paulo. Eu estava andando com ela, a gente ia numa loja e a gente estava cruzando assim uma passarela, ela virou com o dedo na cara de um rapaz aleatório no meio da rua e falou assim, ó, Deus manda você voltar agora. Sabe umas coisas assim que você fala, caramba, isso sim é Ousadia. manifestação. É ousadia, o Sim. ser usado, ter comunhão, mas hoje tá muito, sei lá, eu acho que perdeu muito esse valor, né? Então, a Bíblia diz que nós É temos que crescer essência. na graça e no conhecimento, e esse conhecimento vem saber discernir o que é certo, o que é errado, o que é meninice, que é o que tem muito hoje. Então, tudo isso é meio polêmico, mas é bom que a galera fica aí para aprender também. Sem dúvida. É só colocando, só para finalizar esse assunto,
a- a- algumas pessoas dizem a respeito, por exemplo, a gente vai pegar o Antigo Testamento, que existia. Não, na verdade não era possessão, era concentração do Espírito dentro de uma Sim, pessoa só. Essa é a palavra exatamente. correta no Antigo Exatamente. Testamento. O Espírito Sim, Santo não possuía a pessoa, ele se concentrava na pessoa. E a pessoa sim. era usada dentro De uma de um lógica contexto. racional. Racional. Exatamente, dentro de um contexto, de uma lógica racional, dentro daquele meio para poder governar, para poder, Exatamente. porque era ou um profeta, ou um juiz, ou um Sim, rei, né? Então ele sim, se concentrava para que pudesse agir, né, naquele meio, porque ele não havia sido derramado. Hoje ele foi derramado, né? O Espírito Santo sim, derramado, e hoje ele se manifesta através de nós, né? sim, E é a exatamente. porção inteira, é a mesma porção que Jesus tinha, nós temos hoje. Não existe Sim, divisão do Espírito Santo. sim, não Ele existe. está totalmente em nós, em toda a igreja, né? Aquilo que havia estava totalmente em Jesus, hoje ele está em toda a igreja. Então você tem todo o Espírito Santo dentro de você. É algo Exatamente. incrível. A Bíblia vai dizer em João 14, que ele. João 14 ou 16, deixa eu ver aqui, que ele fala assim: Eu vos enviarei um outro consolador. Quando ele fala, eu rogarei ao Pai e enviarei um outro consolador, que é o Espírito Santo, a palavra no grego ali é allos. Esse allos é outro na mesma substância, que ele não vai mais. Jesus ainda fala assim: ó, vocês me veem, vocês têm relacionamento comigo físico, né? A gente se conhece, tal. Eu vou subir ao Pai, eu vos enviarei outro consolador, que é o allos, que é alguém ou algo na mesma substância, ele é como a mim, Jesus estava dizendo, e agora ele vai habitar, ele falou assim, olha, vocês o conhecem porque eu habito convosco, porém ele estará em vós. Aqui é o 14, 17. Então, assim, se ele estará em 14:17. vós é a mesma substância, é o mesmo Espírito, entende? Então, o Espírito, e Jesus ainda disse, vocês ainda farão obras maiores, né, do que eu fiz. Então, assim, só que você não vê Jesus dentro do seu ministério, biblicamente, nos relatos da Bíblia, você não vê Jesus tendo esse tipo de possessão, sabe, desse tipo de comportamento. E hoje o que a gente mais vê, eu não, assim, eu gosto sempre de falar isso porque assim, eu não sou contra pentecostalismo. Eu não sou contra os pentecostais, Pentecostalismo. porque eu sou um pentecostal, entende? Eu fui no Ministério do Brasil muitos anos, depois 20 anos no Ministério do Belém, então são minha casa, é minha criação. Porém, eu penso que nós temos que ter discernimento. A manifestação do Espírito existe? Existe. A língua estranha existe? Existe. O batismo com o Espírito Santo existe? Existe. Porém, Com nós temos que certeza. entender que ele está dentro de um ambiente racional e não de possessão, e não de que eu perco o controle, aí eu saio, bato a cabeça, eu saio, dou um tapa na cara do irmão, eu saio, quebro as coisas da igreja. Calma aí, isso não é, né? Isso não é o que Cristo nos ensinou. Basicamente é essa a intenção. Mas quando se fala de entrega, o meu coral, eu sempre falo isso, falo, olha, tenham discernimento. Tenham discernimento, porque é maravilhoso sentir a presença de Deus, temos que sentir a presença de Deus e se entregar, mas com racionalidade. A Bíblia diz isso, que o nosso culto precisa ser racional. Perfeito. Glória a Deus por isso. Ô Felipe, conta um pouquinho para nós a respeito dos ensaios do coral. Vocês, a questão de se foi muito fácil, bem complicado, a questão de divisão de vozes. Como vocês treinam a questão dessa divisão, né? É um treinamento árduo? Vocês têm um sistema ao qual vocês fazem esse treinamento? Porque, por exemplo, de repente tem alguém que faz parte de coral, né? E possa querer saber um pouquinho sobre isso, né? Então conta para nós um pouquinho, Felipe, sobre isso. Legal. O coral, a gente já faz um trabalho até na escolha dos cantores, né? Que tenham mais uma capacidade técnica de poder dividir voz, né? Nós somos divididos em 3 vozes, que é soprano, contralto e tenor. Soprano são as meninas que têm a voz mais aguda, contralto é as vozes de peito, que é a voz que a gente fala, é uma voz média, e os tenores que são uma voz um pouco mais grave, mas também que alcança notas altas também.
Então, nós trabalhamos com essas três formações. Para entender um pouquinho de divisão vocal, a gente tem que ir para o instrumento de harmonia, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre base melódica, sobre acordes. Nada mais é que são três notas diferentes. Então, cada naipe, estou tentando ser o mais didático possível, porque isso demora muito para explicar, Não, mas assim, são não, três tranquilo. vozes diferentes com três notas diferentes. Por exemplo, no acorde de Dó, são três notas, Dó maior, que é o Dó, Mi e Sol. Então, quando a gente vai cantar, cada naipe, o soprano, o contralto, o tenor, cada naipe parte de uma nota. Então, uma vai Perfeito. partir do Dó, outra vai partir do Mi, outra vai partir do Sol. E aí se abre essa famosa tríade aí. Os ensaios nossos, hoje, como a gente já tem um time montado, cantamos músicas de repertório, né, a gente não ensaia com tanta frequência. Então, ensaia uma semana sim, uma semana não. São 2 horas de ensaio. Quando entra projeto, por exemplo, agora nós vamos cantar no casamento, e são 8 músicas que a gente nunca cantou, repertório. O noivo contratou a gente para cantar no casamento. Então, assim, aí a gente está assim, numa sequência de ensaios maluca, né? E aí a gente tem que organizar com trabalho, faculdade, família, tem que organizar tudo. Mas aí a gente força um pouco mais os ensaios. Quando tem alguma outra apresentação, que nós vamos, uma apresentação em alguma igreja, que nós vamos ter que mudar o repertório, fazer uma abertura, alguma coisa, e a gente para um pouco mais para ensaiar. Porém, como o time já está fechadinho, está sincadinho, a gente veio já da última gravação, então todo mundo conhece o repertório, então a gente ensaia bem menos. E quando ensaia, a gente se preocupa mais com a questão de timbragem, todo mundo tem o mesmo som, relembrar as músicas, relembrar os arranjos. Então, a gente ensaia, já chegamos a ensaiar mais, ou quando, por exemplo, a gente tem um projeto de gravação, que nem agora a gente gravou as 4 músicas, já lançamos 3, que foi uma com a Paloma Posse, uma com a Gil Soares, e agora o último que lançou essa semana com o Rafael Dias. Então, quando a gente se prepara para ir para o estúdio para gravar, aí a gente fica 30 dias, às vezes 60 dias, martelando nas músicas, ajustando, para quando chegar a hora de fazer a gravação, tá tudo certinho. Eu costumo dizer que quem canta na igreja precisa aprender a cantar no estúdio, que é outra coisa. Manuel tá pedindo para mandar um alô. Alô pro Manuel aí. Beijo no Meu coração dele. xará, um abraço, Manuel. Deus abençoe. Grande abraço. Muito Da legal Bahia. isso. Manuel, da Bahia. Beijo, É, Bahia. muito bom, muito bom. Obrigado, Manuel. Deus abençoe. Charazão. Meu nome é Manuel também, Manuel Rodrigues aqui. Então tá tudo em casa. É Manuel para todo lado. Glória a Deus por isso. Deus conosco, né? Que é o significado, é uma derivação do nome Manuel. Tem o mesmo significado de Deus conosco. Glória a Deus por isso. Obrigado, gente. Obrigado a todos que estão nos assistindo aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui esse nosso bate-papo aqui. Espero que vocês estejam recebendo aí de Deus. Decola essa setinha aí, convidem mais pessoas aí para poder participar aqui conosco, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho musical de vocês, do Coral Voz Soul. Antes da gente falar sobre o trabalho atual, queria que você falasse um pouquinho sobre o primeiro projeto, né? O primeiro projeto que foi produzido pelo Luciano Cló. Não sei se eu tô. Não sei se eu Luciano Cláudio. Luciano Cló, né? Então, queria que você contasse um pouquinho, porque geralmente a gente faz as lives, né? Quando é a primeira vez que a gente faz com um artista, né? Claro, a gente tem que contar todo o histórico, quem vai conhecer o artista, né? E tudo mais, né? Conhecer, no caso, o grupo, a banda, enfim. Então, por isso que a gente geralmente faz dessa forma, né? As outras lives, as lives seguintes, a gente faz partindo do ponto do single Legal. novo e aí a gente descobre. Show de Mas bola. esse é o nosso sistema, né? O sistema da Rádio Visionária. E a gente transforma a entrevista em bate-papo mesmo. É isso que a gente mais gosta, isso que a gente mais ama. E aí, então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa gravação do primeiro álbum, como foi a experiência, se já era a formação atual, no caso, se havia, tinha integrantes reminiscentes. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, o primeiro projeto do coral foi o Luciano Clau. A gente fez um trabalho muito grande e como era o primeiro trabalho, a gente tinha a sensação e, na verdade, o desejo de fazer algo com qualidade. Eu sempre falo para quem canta, para quem tem ministério, não adianta você sair lançando 45 músicas de uma vez sem qualidade. Assim, é preferível que você lance uma música no ano, mas que você lance uma música boa, com um bom clipe, com uma boa história, do que se lançar 10 que sejam com uma qualidade muito inferior. Então, o primeiro disco a gente sabia que tinha que ser uma qualidade muito boa, porque a gente vinha no primeiro trabalho.
né? E isso ia abrir portas muito para a gente. Então, a gente produziu com o Luciano Clau, só que foi um trabalho extremamente inclusivo, porque assim, nós tínhamos na igreja 40 adolescentes, né? E todos queriam participar da gravação do disco. E tinha gente que cantava, tinha gente que não sabia cantar, estava ali porque era um grupo da igreja, né? E aí, entra para os adolescentes da igreja, entra para os adolescentes da igreja, entra para os adolescentes da igreja. Então, tipo assim, chegava a todos os tipos de pessoas que cantavam, todos os tipos de vozes, possíveis e imagináveis. Então, a gente montou o time da galera que cantava um pouquinho melhor e gravamos, e assim, cada um teve que ajudar a bancar. Nós fizemos um rateio, assim, eu me lembro que na época acho que 10 mil reais a matriz, então a gente dividiu para a galera, todo mundo deu um pouquinho, fizemos ali, corria uma igreja em outra, entrava um valorzinho, a gente jogava. Foi um trabalho extremamente orgânico, assim, a gente trabalhou muito para conseguir. Então a gente gravou o primeiro disco com 35 vozes, e como a gente tinha uma quantidade de muitas pessoas, eu coloquei um mass choir, que significa grande coral, né, nos Estados Unidos. Eu coloquei a palavra mass choir para ter essa sensação de som potente, de muito som mesmo, porque era a formação que a gente tinha. Então a gente gravou com Alexandre Aposan, Fábio Aposan, gravou com Luciano Clau, gravou com muita gente boa, Alexandre Mariano, que já descansa em Deus, guitarrista, enfim. Então gravamos o primeiro projeto, foi um projeto chamado Vem Sobre Nós, né, que foi, nós lançamos um clipe só, porque era o que a gente tinha condições financeiras, né, para gravar, lançamos um clipe só, e foi um trabalho incrível. Então, a gente, depois desse disco, as portas começaram a se abrir, né, aí você chega numa igreja, você já mostra o seu CD, e aí já tem um outro tipo de tratamento, de recepção. Pô, legal, os caras têm um trabalho, vamos ouvir, vamos... E aí já muda um pouquinho, né? E já vou pro segundo disco, não? Pode falar sobre o segundo disco, sim. Aí, nesse final desse primeiro disco que nós gravamos, o Coral Resgate gravou com o Gesiel Assunção e o William Augusto, o CD que foi o primeiro, que foi o Moisés. Aí foi um boom, né? No gospel e tal, o Coral Resgate e tal, que era um coral que estava vindo na sequência do Raiz, né? Aí Sim. eu tinha um sonho muito grande de gravar com o Gesiel e com o William, por conta da linguagem musical deles, né? Por conta de eles terem uma vibe muito boa de em relação a músicas e tal. E aí nós fomos fazer orçamento pela fé, assim, que eu me lembro que na época, acho que a matriz nós pagamos 35 mil reais, assim. E assim, não tinha dinheiro, né? Eu esqueci de comentar que no meio desse primeiro disco para o segundo, eu cheguei pro pastor e falei, pastor, eu preciso desvincular o coral do ministério local da igreja, que seria o grupo de adolescentes. Eu preciso profissionalizar, porque a gente agora tem um CD, a gente vai começar a sair muito para cantar nas igrejas, e a igreja precisa ter um grupo de adolescentes aqui para cantar nos cultos e tudo mais. E aí nosso pastor aceitou na época, então eu desmembrei o coral, aí ficou uma parte que já era, continuou, outra parte falou, não vou ficar só no grupo de adolescentes da igreja, tá, os menorzinhos também. E aí gravamos o segundo disco, aí conseguimos produzir com o William Augusto e Gesiel Assunção, fizemos o lançamento no Teatro Rui Barbosa, ali no Mackenzie, que gerou as 4 músicas hoje que tem na internet, que é a Como Posso Viver, que é a nossa música carro-chefe, passou acho que quase 8 milhões já de views. Aí ele voltará, enfim, outras com Sarami e Osana, que foram músicas que explodiram, nossa, assim. E aí o coral, nesse segundo disco, aí o coral voou. Porque eu sempre falo para quem tem músico, banda, ministério, o primeiro disco é sempre o mais difícil. Só que o segundo, eu acho que ele se torna mais difícil porque é a prova que você vai continuar, é a sua afirmação no mercado. Entende? Quando você lança, todo mundo lança o primeiro disco. Ah, lançamos o primeiro disco. Vai ter o segundo? Você se planejou financeiramente para montar um segundo trabalho? Porque aí o segundo trabalho, ele te firma. O primeiro todo mundo faz. O segundo, Consolidação. a segunda ele te consolida. Pô, os caras são sérios. Lançaram o segundo disco. E aí o segundo já veio acompanhado de músicas que estourou, né? Então, aí a gente pegou a engrenagem e veio nesse ritmo aí. E aí eu fiz essa mudança de componentes, e aí a gente já veio trabalhando com um time vocalmente mais preparado, né? A gente passou por esse processo, viemos trabalhando com vários fonos, trabalhamos muito tempo com fono,
E aí, na sequência, gravamos aí o terceiro disco, que foi a gravação o primeiro foi tipo, o CD Ele Voltará foi tipo um mini DVD, e foram 4 Aham. canções, e o segundo não, a gente já gravou 11 músicas, DVD valendo, teve a participação de Jéssica Augusto com a música Poderoso, teve participação de Sim. Melk Vilar, teve participação do Lito Atalaia, e teve a grata participação, que o nosso coração, toda vez que eu falo isso, eu fico muito feliz, do Ron Quinoli, direto dos Estados Unidos, Nossa, que foi que sensacional. foi uma ruptura, assim, o Ron Quinoli foi é, uma das maiores referências, assim, nos anos 90, né, 2000, como cantor e Sim. tal, e nós enviamos o convite para ele através de um amigo, Márcio, e ele super aceitou, mandou um vídeo para mim na hora, dizendo que seria um prazer, e ele gravou com a gente, então fez a participação na música chamada Precious Name, tá aí no YouTube. E essa música ficou. Ele gravou lá nos Estados Unidos, então no dia do DVD nós colocamos ele na tela. Assim, o clipe é muito bom, dá pra ver no DVD, ele fazendo a participação. E, meu, foi suntuoso, foi surreal, assim, o que Deus fez Imagina. nesse dia da gravação do DVD foi muito incrível. A gente fez ali no Tabernáculo Jacuí, mais de 2.000 pessoas. E foi bilhetado o Que evento ainda, bênção. por incrível que pareça. E mais de 2.000 pessoas, foi uma noite memorável, assim, para nossa vida. Que legal, que experiência, né? Incrível poder receber esses homens, mulheres de Deus, poder dessa participação, todos eles, vocalmente, se você falar de Melk Vilar, se falar de Jéssica Augusto, é um negócio incrível a forma, né, e como eles têm excelência também em relação ao canto, em relação são pessoas de Deus, e glória a Deus por Hum, essa experiência, com certeza marcou o coral, né? Marcou com é. certeza, né, meu irmão? Beijinho pra Ana aí, que acabou de mandar um coraçãozinho. A Ana que fez a ponte aí pra gente fazer essa entrevista. Ana, brigadão, grande parceira, grande amiga aí que fez a ponte aí com o Coral Voice Soul, sempre solícita. Um grande abraço, Ana, obrigado de coração, Deus abençoe. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Alessandro, um abraço, Deus abençoe, bênção demais. Próximo. Muito obrigado. Vamos falar agora sobre o novo trabalho de vocês. Vocês já trouxeram 3 músicas, né? As primeiras 3 canções, você falou, são 4, né? A primeira com a Paloma Posse. Inclusive, eu encontrei a Paloma Posse ontem, a gente até jantou Olha, junto, foi tempo legal demais. Ela, a Fran Rolim, o Pete Goiabeira, gente da melhor qualidade. Também finíssimo. canto de, pelo amor de Deus. Se eu falar em canto, também eles arrebentam. Glória a Deus, vida deles, pessoas simples, humildes. Foi uma bênção poder estar com eles lá. E aí, queria que você contasse então sobre essas 3 canções que vocês lançaram, né, com a Paloma Posse, com o Agil Soares e agora a nova com o Rafael Dias. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. Nesse processo de pandemia, nós fizemos uma reformulação no nosso time, né? Vocalmente falando. Uhum. A galera do time antiga já estava há muitos anos na estrada, né? E esse processo é um processo que cansa, né? Porque é natural, eu costumo dizer para as pessoas, às vezes eu mando, às vezes não, quase todo dia eu recebo mensagem aqui no direct do Instagram do Coral dizendo: como que faz para participar? Eu quero participar, eu quero fazer parte. Só que a estrada é muito puxada, né? Porque você deixa aniversário da mãe, aniversário da tia, da avó, do filho, né? Você deixa às Isso. vezes um casamento de um parente, porque você tem que ir lá servir numa igreja e às vezes ainda não é bem tratado. Vamos pontuar isso. Então, o ministério é serviço, né? Quando Jesus chama, por exemplo, Pedro, que tinha sua sogra, né, e era casado, olha, você vai andar comigo 3 anos e meio. Como que é isso? Entende? Então ministério é muito puxado. E aí eu fiz essa alteração, nós fizemos, alguns ficaram, outros saíram, e aí eu trouxe, eu falo, vocês são pessoas frescas, estão com o coração aberto, tá no ritmo da gente arrepiar. E aí a gente falou, meu, preciso montar um projeto novo com essa galera nova, né? E como a gente ficou também por conta da pandemia 2 anos, a última música que a gente lançou foi em 2019, que foi a gravação do DVD. Então a gente ficou 2020 e 2021 sem lançar nada. Então o pessoal já estava com saudade, estava cobrando a gente no YouTube, no Instagram, meu, Imagina. cadê? Vocês vão ter música nova, tal, tal, tal. Então a gente lançou esse projeto que a gente gravou no final do ano passado, em novembro, 4 canções,
que seriam 4 singles, né? Um mini EP, né? E a gente queria já voltar com o pé no peito, como diz o outro, né? Então a gente optou em gravar com a Paloma, que é, você é louco, sou fãzaço dela. A canção que ela interpretou foi uma canção que Deus me deu, chorando na minha igreja, num culto de oração, tava chorando, cabeça no pó e orando com a cabeça no chão mesmo, falando com Deus sobre várias questões, e Deus me deu a canção e eu fui escrevendo, peguei na época o celular, comecei a gravar um áudio chorando mesmo, e Deus me deu essa canção. E aí quando foi para interpretar, na hora eu trouxe o Kleber, que é o Kleber Santos, que é um parceiro, um amigo, um excelente produtor, e inclusive congregava comigo na mesma igreja. E eu falei, nego, bora para essa nova fase do coral. Ele falou, bora. Enfim, lançamos a primeira música, que chama Me Arrependo, que é uma oração de arrependimento absurda dos processos que a gente passa na vida, porque a canção diz, muitas vezes eu estou sozinho, ferido, sem ninguém, sem amigos, mas Jesus, ele é capaz de preencher isso. Ele cura a ferida, ele é o amigo presente, e a música tem essa jogada de você falar, quando eu estou sozinho, ferido, aí a resposta já vem, tu és o meu Senhor, o meu abrigo, o meu amigo. Então, eu levanto uma situação, mas eu creio que Deus, ele é o que já preenche esses espaços, né? E o coro fala, o meu desejo é ter um puro coração, me envolver com seu perdão, enfim. É um processo pessoal meu que virou música, então foi incrível. A segunda música já é uma música do Ageu, que no nosso antigo DVD ele mandou, acho que para mim, 5 músicas. E eu falei, nego, tô lançando um trabalho novo, me manda uma música. Ele me mandou a Só Tu És o Primeiro. E a Só Tu És o Primeiro, ele me mandou de cara, assim, mandou, Fê, tem uma guia aqui de uma música que eu fiz e tal, muito linda. Aí quando ele fez, eu ouvi, eu falei, negão, quero que você participe com a gente. Eu quero te honrar, porque você já tinha me ajudado na gravação do DVD, com 5 canções, então eu quero você nessa daí também. E aí a gente gravou Só Tu És o Primeiro, que já tá, algumas igrejas já estão cantando, esse dia nós fomos cantar no congresso, já tinha gente cantando, a gente tem recebido o vídeo do pessoal já ensaiando a música. E agora, essa semana agora, na sexta-feira, a gente lançou a com Rafael Dias, que é uma música extremamente de fé, porque ela fala de Lázaro, né, vem para fora, e ela faz um vínculo tremendo com pessoas que estão frias espiritualmente. Então ele fala, eu te trago a vida, né? Eu restauro a sua vida espiritual, né? Sai para fora, vem viver, porque eu vou fazer isso na sua vida. Então, é mais ou menos essa. E aí a próxima canção, vocês fiquem de olho aí, que mais, acredito que 1 mês e meio, 2, já deve estar saindo aí essa canção nova também, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte com as pessoas. Amém. Glória a Deus. E nosso estagiário vai ficar no pé de vocês. Atento às novidades aí para a próxima canção. Mas que, cara, eu vou falar uma coisa. Cada canção que vocês estão lançando desse novo trabalho, já acompanhava, já, assim. Quando eu coloquei a rádio no ar, né, a Rádio Visionária existe há menos de 2 anos. Nós vamos completar 2 anos agora, no mês que vem. A gente já começou tocando, já tinha música de vocês aqui. E quando eu ouvi, cara, a música com a Jéssica Augusto foi a que mais, assim, marcou a gente. Cara, poderoso. Isso aqui é lindo demais, poderoso demais. E aí, não, preciso prestar atenção, né, dessa galera. E aí, poxa, vocês estiveram no Troféu Gerando Salvação, aí pronto, aí não, eu quero ver, infelizmente eu não consegui ter a oportunidade de conversar com vocês, mas assim, pude ver, assim, dar uma olhada, cara, vocês têm um trabalho realmente de excelência. E aí, quando vocês vieram com esse novo trabalho, vocês já chegaram, como você falou, pé na porta com a Paloma Posse, que ficou lindo demais. Cara, a cada dia vocês estão trazendo muita qualidade e muita excelência. Dá para se perceber muita excelência naquilo que vocês fazem. Pelo menos a minha percepção de fora, né? Primeiro, como pessoa, tá? E aí, por isso que a gente realmente tem um maior carinho com o Coral Voice Soul, e a gente faz questão de tocar as músicas de vocês aqui na programação. Vou até dar um recado aqui. Hoje
no horário das 18 horas, a gente vai estar tocando a música nova de vocês aqui na nossa programação. Não é estreia, a gente está tocando aqui, tá? Então, só para ficar... Já tá tocando aqui na programação, então a música Não Demora com o Rafael Dias vai estar tocando então hoje 18 horas. Quem quiser ouvir aqui na programação da Rádio Visionária, primeiro, já segue aqui, ó. Aqui tem essa setinha. Segue os dois perfis, segue o perfil do Coral Voice Soul e segue o perfil da Rádio Visionária. Após essa live, tá? Após essa live, quando você chegar no perfil da Rádio Visionária, tem a nossa bio, lá tem o nosso site oficial, www.radiovisionaria.com.br. Você pode ouvir a nossa programação através do nosso site, tem um playzinho na parte superior do site, você só clicar lá e aí você vai estar ouvindo a nossa programação. Também você pode ouvir através do aplicativo próprio da rádio, quem tem sistema Android e quem tem sistema iOS. Tem duas formas para você ouvir. Você pode ouvir através da Radiosnet e através da Deezer. Então você pode... Tem todas essas opções para poder ouvir aqui na nossa programação. Então, vamos estar tocando a música nova de vocês aqui. Não demora, parceria Coral Voice Soul com o Rafael Dias aqui na programação da Rádio Visionária às 18 horas, em nome de Jesus. Felipe, quero louvar a Deus pela tua vida, te agradecer por ter disposto do seu preciosíssimo tempo, né, para poder aqui nos atender, né? Glória a Deus por isso. Vocês vão estar fazendo uma viagem agora, né? Conta um pouquinho para nós sobre essa viagem aí que vocês vão estar fazendo aí. Quem vai estar fazendo viagem? Vocês? O Coral? A gente tem as viagens de agenda, né? As agendas, né? Isso, que a gente não para mesmo. E graças a Deus aí cantando o Brasil inteiro. Deus sempre cumprindo o chamado dele. Eu quero agradecer também a rádio. Obrigado pelo carinho. Amém. Obrigado por você, Manuel. Desculpa pela... Eu vou contar para as pessoas aqui. Gente, nós vamos fazer uma live um dia com eles. E, por incrível que pareça, eu me enrolei no trabalho. A live se abriu e eu não conseguia entrar online. Esqueci. Enfim, foi uma loucura. Então, eu já quero pedir perdão aí, publicamente aí, pela essa falha técnica. Depois nós marcamos mais que perdoado. Depois nós marcamos uma outra data e aí eu tinha um trabalho para executar também. Eu tenho uma agência, eu trabalho com marketing digital, então a gente não para atendendo o cliente direto. E hoje mesmo eu falei, hoje eu não saio de casa. Falei, só vou sair depois que terminar a live. Vou trabalhar meio período, sacrifiquei minha manhã aqui, porque eu falei, eu tenho uma dívida com eles lá. Mas eu quero agradecer pelo carinho aí de toda a rádio, dizer para a galera que as músicas do Coral, então, tocam na rádio. Então, vocês, por favor, fiquem conectados aí com a rádio e eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito vocês na Rádio Visionária. Beleza? É isso, meu mano. Tamo junto. E um prazer estar aqui contigo. Você com certeza pode contar com a gente. O que vocês trouxerem, com certeza estará aqui na nossa programação. A gente está aqui para servir no reino e a Rádio Visionária vai dar total apoio, não tenho dúvida disso, para o coral, que eu particularmente eu curto demais o trabalho de vocês e sempre acompanho. E glória a Deus por ter tido essa oportunidade de poder conversar contigo aqui, meu amigo. Tamo junto. Para fechar, prometo para poder te liberar aqui, ô Felipe, eu quero fazer algo aqui que eu faço com todos os meus convidados. Não abro mão de fazer. Eu gostaria de orar pela tua vida, meu irmão. Amém. Você me permite, Amém. Felipe? Claro, com toda certeza, por favor. Amém. Você que está nos assistindo aqui, nos ajude em oração agora, em nome de Jesus, ok? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Felipe, pela vida, Senhor, de todos os integrantes do Coral Voice Soul, Senhor, esse pessoal que tem feito um trabalho de excelência no reino, que tem, Senhor, abençoado tantas e tantas vidas, Senhor. Por mais, Senhor, que haja esforço, haja, Senhor, ó Deus, trabalho, existe trabalho, mas o Senhor é o Deus que dá a recompensa. Por isso, Senhor, honre a vida desses ministros, Senhor. Honre a vida desses servos teus, Pai, em nome de Jesus. Que eles a cada dia, Senhor, venham ter mais paixão por Ti, paixão pela Tua presença, paixão para poder Te servir, Senhor, em nome de Jesus. Que ao ministrar em cada igreja, nesses cantos afora, no Brasil afora, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, revelar, Senhor, a Tua verdade, revelar aquilo que o Espírito Santo deseja, Senhor, em nome de Jesus. Não sejam eles, mas que seja o Espírito
Espírito Santo através deles, ministrando as vidas das pessoas. Nós abençoamos, Senhor, a eles, as suas casas, as suas famílias, Senhor. Que o Felipe, Senhor, possa... Senhor, dê graça a ele, Pai, para poder administrar tudo isso, pois sabemos que é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, mas o Senhor é um Deus que dá todo o respaldo, o Senhor é um Deus que, Pai, consola, conforta, Senhor, dá refrigério, Senhor, conceda isso a esse teu servo, Pai, que a vida dele, a casa dele, a cada dia sirvam mais e mais ao Senhor. Nós abençoamos ao Felipe, abençoamos ao Coral Voice Soul, em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Amém, meu irmão. Receba aí. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado a todos que nos assistiram aqui. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Posteriormente estaremos subindo essa live para o nosso canal no YouTube. Então, já se inscreva lá no nosso canal no YouTube, ativa o sininho lá para você receber as notificações. E ainda nesse fim de semana estaremos reprisando o áudio na íntegra na nossa programação. Então fique ligado nas nossas redes sociais, que esse áudio vai estar rolando lá. Mais pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Felipe, Jesus. Grande abraço, querido. Conta com a Rádio Visionária, viu, meu amigo? Amém. Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado, Ana. Obrigadão sempre pela colaboração aí. Valeu, gente. Obrigado a todos que nos assistiram. Grande abraço. Fiquem com Deus. Mais tarde, hoje é maratona de lives. Hoje às 3 horas, nós vamos receber uma cantora internacional mexicana, Damares Guerra, ministra, pastora, lançou um single poderoso aí que tá tocando aqui, bombando aqui na nossa programação. E às 5 horas tem o Tom Molinari aqui conosco. Então hoje é maratona de lives aqui. Valeu, gente. Deus abençoe. Fiquem na paz. Grande abraço.